Boa tarde, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, que todos tenham passado uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando, e que todos venham ter um final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Peço que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, os inscritos deem um joinha. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, os inscritos do canal. Que a palavra de Deus passe adiante, porque a palavra de Deus é para ser falada, ela é para ser proclamada, que o Senhor é Senhor. Ele é o Deus de vida, de cura, de salvação, libertação, restauração, renovação. Ele é que faz a diferença na nossa vida, o mover na nossa vida é Deus, é o Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs? Para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. E tudo venha a ser, minhas amadas irmãs, para a honra e para a glória de Deus, para o nome deles vir ser glorificado, que só ele é santo e só Ele é digno de ser adorado, em nome de Jesus. Eu estou aqui com a palavra de Deus em mão no livro de Efésios 1 e o verso 2, 2, verso 1, que nos diz assim: E vós vertificou, estando vós morto em ofensa e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, erramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muitíssimo amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e é glorioso, é digno de toda adoração. A palavra de Deus aqui no livro de Efésios está falando para mim e para vocês, falando dos obedientes, aquele que não obedece a Deus, os pecadores, louvado seja Deus. Mas que quando nós não conhecemos a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos diz a mim e a você que nós andamos segundo o nosso pensamento e segundo o nosso querer, fazendo a nossa própria vontade. Por quê? Porque nós não conhecia a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu e você, minhas amadas irmãs, não conhecemos a palavra de Deus, seguimos o nosso pensamento e o nosso coração. Nosso pensamento, nosso coração é enganoso, engana. Queremos fazer a nossa própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que temos que ser obediente a Deus, a palavra dele, viver para a palavra. Aleluia. Porque Deus deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por mim e por você, para nos salvar e para nos libertar. A palavra de Deus diz que sois salvos pela graça. Nada nós merecemos, minhas amadas irmãs, mas pela misericórdia de Deus, louvado seja o nome do Senhor, deu seu Filho unigênico, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Para que eu e você tenhamos salvação, libertação. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é cura, libertação e salvação. Essa é a verdade. Cura, libertação e salvação. É a palavra do Senhor. E diz aqui: e vós vertificou, estando ainda morto em ofensas e pecado.
Quando o ser humano, uma vida, aleluia, não conhece Deus, e quando aquela pessoa ali vive, aleluia, seguindo os seus próprios pensamentos, seguindo o seu próprio coração, essa pessoa vive em pecado. Essa pessoa, ela é uma pessoa que espiritualmente ela não tem vida. A verdadeira vida é quando eu e você conhecemos o dono da vida, que se chama Jesus Cristo. Quando eu e você conhecemos o dono da vida, nós passamos a ter a verdadeira vida no nosso corpo, que é o Espírito Santo de Deus. Enquanto não, minhas amadas irmãs, estamos vivendo pela misericórdia dele ali. Porque o ímpio vive, não conhece Deus, não conhece a palavra, e ele vive a vida dele. Porque Deus, ele é Deus. Mas a diferença daquele que conhece, de que não conhece a Deus, e aquele que conhece a Deus. Porque quando eu e você conhecemos um Deus lindo, um Deus maravilhoso, a própria vida está em mim e você. Porque Deus, ele é o dono da vida. Aleluia. Ele naquela cruz ali, pregado ali, morte de cruz, a pior morte que tem, diz a palavra. Foi para aquela cruz para morrer por mim e por você. Mas a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Deus, ele é um Deus vivo. Jesus é um Jesus vivo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três trindades, numa só, que ninguém entende. Só temos que confiar e acreditar e crer. Vivo. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, ele está vendo e ele está sabendo. Isso é muito lindo. E ali Deus deu seu filho naquela cruz para morrer o terceiro dia, ressuscitar. E a palavra de Deus diz, quando ele ressuscitou, ele trouxe a vida. Aleluia. Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, do espírito, e agora opera nos filhos da desobediência. Então, desobedecer. Temos que viver, minhas amadas irmãs, para ser obediente a Deus. Para fazer a vontade dele. Não a nossa. Porque a nossa não é boa. A boa é de Deus. Aleluia. Entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Erramos por natureza, filho da ira, como nos outro tempo também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muitíssimo amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vertificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. Pela graça sois salvos. Então Deus, minha amada irmã, deu seu filho para morrer naquela cruz, por mim e por você, para nos salvar e para nos libertar, para nos dar a verdadeira vida. Pela graça, ninguém é salvo por obra, pelo que fazemos. Porque a obra, para que ninguém não se glorie, porque a glória de Deus, ele que é digno de ser adorado, de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Somente Deus é digno. Então, nós somos salvos pela graça, pelo bem merecido de Deus, mas que nada nós merecemos, mas pela misericórdia dele, aleluia, ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a libertação, a salvação entre dentro da nossa casa, libertação entre dentro da sua casa, para que você e sua família venham ser abençoada, venham ser liberta, venham ser curada e venham receber, ter a salvação para a honra e para a glória de Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra no livro de Efésios 2, primeiro adiante, fique no seu coração e bote essa palavra em prática,
para que a obra do Senhor venha, a louvado seja o nome do Senhor, venha permanecer na sua vida, dentro da sua casa, na sua família. Que você venha ter um final de semana abençoado na presença de Deus. Que Deus te abençoe, minhas amadas irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.